Salve, salve galera, como vocês estão? Professor Belo na área, de antemão já agradecendo por você estar aqui acompanhando mais uma longa aula minha. Vou falar um pouquinho de botânica para você, os principais grupos vegetais, para a gente tentar acertar essas questões vestibulares aí, beleza? De antemão, me siga no Instagram, @professorbelo, se inscreva aqui no canal, clique e compartilhe esse link para todo mundo, valeu? Bom, eu quero comentar com vocês o seguinte. Lá no edital da UERJ, nós temos lá as características dos principais grupos de seres vivos. Então, as principais características de animais, dos vegetais, das bactérias, enfim, dos diversos reinos e filos que nós temos, ok? Como nós temos aqui uma preparação específica para a UERJ, o que eu procurei fazer? Eu fui levantando as questões que eles estavam colocando da parte de botânica e decidi colocar aqui. E você vai perceber que eles não gostam muito de decoreba, eles gostam mais das funções adaptativas desses grupos de plantas, tá bom? Então a ideia da aula de hoje não é uma aula de botânica pesada, estudando raiz, caule, todas as estruturas de uma flor ou de uma folha, não. Não vai dar tempo de uma aula falar isso, isso leva meses para você conseguir aprender todos os grupos vegetais e todos os seus ciclos de vida e por aí vai. A ideia é a gente bater um papo aqui breve, né, do que é importante para a gente acertar a questão na prova, beleza? Em relação às características gerais dos seres vivos como um todo, né, óbvio que o foco aqui vai ser a parte das plantas, né, do reino Plantae, mas você não pode esquecer que para ser um ser vivo, de cara você precisa ter uma organização celular. E você sabe que esse pitaco inicial que eu vou colocar aqui para você é que, no geral, qualquer ser vivo tem que ter organização celular, que é uma célula, e esta célula você já sabe que ela pode ser eucarionte ou ela pode ser uma célula o quê? Procarionte. Até aí, eu acho que não tem nenhum mistério. Em relação à composição química, ser vivo que se preze tem que ter como característica composição química, ou seja, tem que ser formado de elementos químicos. Por exemplo, nitrogênio, tem que ter carbono, tem que ter oxigênio na constituição, tá? Você pode ter magnésio, você pode ter flúor, você pode ter cloro, você pode ter sódio, você pode ter potássio, beleza? Hidrogênio. Os elementos químicos da tabela periódica, eles fazem parte da composição das nossas estruturas celulares. Tranquilo? Metabolismo, pessoal. Ser vivo que se preze tem que apresentar como característica metabolismo. E aí essas reações de metabolismo, elas podem ser reações catabólicas, como pode ser reações anabólicas. Vou colocar aqui para você. Por exemplo, catabolismo são reações de quebra. Anabolismo são reações de construção. Eu costumo decorar assim. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu estou fazendo uma respiração celular, a respiração celular é um processo de quebra, né, de glicose, por exemplo, passando ali pela fase de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, quando você quebra substâncias, tudo bem? Você está deteriorando aquelas substâncias para gerar uma energia, você está falando de uma reação catabólica. A respiração é um exemplo disso. Já na reação anabólica, você tem, por exemplo, a fotossíntese. Na fotossíntese, olha que interessante, a planta utiliza gás carbônico, luz e água. E com esses três elementos, ela consegue formar os seus glicídios, os seus açúcares. Ela constrói um elemento químico para ela conseguir crescer e se desenvolver. Já parou para pensar que você planta uma semente de uma árvore lá qualquer? Por exemplo, você quer plantar goiabeira. Começa pequenininha, quando vê a goiabeira está imensa. Por que ela conseguiu ficar grande? Porque ela está fazendo anabolismo. Não deixa de ser um metabolismo, mas é uma reação anabólica, de construção de alguma coisa, ok? Ser vivo apresenta crescimento e desenvolvimento. Isso é algo meio óbvio, né? O ser humano, por exemplo, ele cresce, ele se desenvolve, ele se reproduz e depois ele morre. Até aí, tranquilo. Reprodução, né, pessoal? Ser vivo apresenta reprodução, que pode ser assexuada, como pode ser uma reprodução o quê? Sexuada. Lembra que o conceito de reprodução sexuada é aquela que ocorre o encontro de gametas. Não quer dizer que tem que haver fecundação interna. Eu só estou querendo dizer que tem que haver
encontro de gameta. O gameta masculino tem que encontrar de alguma forma o gameta feminino. Seja internamente, como fazem os seres humanos, um elefante, uma leoa e por aí vai, fecundação interna com um ato sexual, seja de forma como a fecundação externa. Igual, por exemplo, acontece com muitos peixes aí, né? A fêmea do peixe, né? A peixinha lá vai lá, coloca a ova dela e depois o peixe, né? O macho, né? O sexo masculino biológico, ele vai lá e dissemina o espermatozoide dele na água e esse espermatozoide nada até os óvulos lá do peixinho, beleza? Eita, caiu água aqui. E a respiração assexuada é aquele tipo de reprodução, pessoal, onde você não precisa de encontros de gametas, não existe isso. Na reprodução assexuada, por exemplo, numa bactéria, seria mais ou menos uma mitose, né? O organismo, ele consegue se dividir em dois, mantendo muitas vezes a mesma carga genética. Não existe variabilidade genética numa reprodução assexuada. Bipartição, cisparidade são exemplos de reproduções assexuadas. Não tem variabilidade genética nisso daí. Tranquilo? Próximo. Hereditariedade é aquele conceito básico, né? Que a gente percebe como que as características passam de um ser vivo para o outro. Então, uma das características de ser vivo é essa questão da hereditariedade, onde a gente passa isso através dos nossos genes, né? Vem da genética, vem do nosso DNA. Nós temos a questão da nutrição, né? Heterotrófica ou autotrófica. Lembram desses nomes? Nutrição heterotrófica, seres heterotróficos, heterotróficos. Ou então seres autotróficos. Isso tudo, pessoal, é uma forma de nutrição que os seres vivos podem ter. Quimiolito autotróficos, existem nomes piores aí também. Ok? Beleza. Próximo. Processamento de energia. Isto também faz parte das características de um ser vivo. Outra, irritabilidade, que é como se fosse a resposta ao estímulo, né? Qualquer estímulo externo que venha sobre você, você precisa de alguma forma responder a esse estímulo. Então, se você está lá andando na rua, tá vendo que um carro está vindo na sua direção, você tem que dar um jeito de sair da frente, desviar, reflexo. Você tem que responder a algum estímulo. Se alguém te dá uma banda, você vai cair, você tem que responder. Você vai levantar, você vai brigar com a pessoa, não sei o que você vai fazer, você vai correr. Agora, se você não responde a estímulo nenhum, você está meio que, né, quebrando uma das características de um ser vivo. Então, o ser vivo tem que responder a estímulos. Isso acontece com os vegetais também, por incrível que pareça. Tá? Movimento. Pô, será que existe movimento nas plantas? Existe sim. Existem questões de geotropismo aí que o pessoal aprende no ensino médio. As plantas apresentam movimentações sim, tá? Claro que nenhuma árvore vai sair andando no meio da rua, isso não existe. Mas existem movimentações sim, causadas aí até por efeitos hormonais nos vegetais, tá? Movimento então é uma característica muito comum nos seres vivos, principalmente nos animais. Homeostase, onde os sistemas vão operar no nosso corpo, por exemplo, para que a gente consiga sempre manter o equilíbrio, um equilíbrio do corpo, por isso que o nome é homeostase, tá? É quando você está apertado para ir no banheiro. Quando você vai ao banheiro por conta do seu sistema excretor, quando você urina, você volta para a sua homeostase. O seu corpo estava desequilibrado, ele queria urinar, você estava apertado. Quando você urinou, você se aliviou. Então você volta a ter a sua homeostase completa. Ok? Então qualquer coisa que fuja do equilíbrio do corpo, a tendência é retornar a esse equilíbrio, porque os seus sistemas, o seu sistema circulatório, respiratório, excretor, o sistema endócrino, tudo vai atuar para que você consiga sempre estar bem. Beleza? E evolução e adaptação são características intrínsecas também aos seres vivos. Nós temos que conseguir evoluir e adaptar e se adaptar no longo prazo. Beleza? Então essas são as características principais. Aí aqui, como eu peguei o foco da UERJ, eu comecei a querer pegar a questão aí das evoluções, como que se deu a evolução das plantas, né? Porque os vestibulares, eu coloquei 7 questões para vocês, eles vão vir em cima disso. Eles não gostam muito da decorebinha, que tipo de raiz, que tipo de caule é esse, não sei o quê. Não, ele quer que você tenha um apanhado geral dos grandes grupos de plantas, quais são as características inerentes a esses grupos e como que elas se relacionam. E aí a gente consegue matar as questões todas basicamente com isso.
tá? Se depois vocês quiserem, caso vocês queiram comentar e escrever, pô, Belo, eu quero uma aula de botânica pesada. Eu monto para vocês uma aula de botânica pesada. Vocês vão chorar, mas eu monto, sem problemas, ok? Mas pro vestibular, pro nível que a gente está se pretendendo aqui, né? Pro nível que a gente está se propondo, eu acho que essa aula aqui vai fazer você acertar uma questão na UERJ se vier alguma coisa nesse sentido, como já veio, beleza? Vamos lá. Como é que se deu a evolução das plantas, né? Vamos falar o seguinte, ó. As embriófitas são todas as plantas terrestres. Quando você ouvir a expressão plantas terrestres e ouvir falar que são embriófitas, você vai ter que lembrar que essas embriófitas são essas tais plantas que conseguem desenvolver nelas um embrião. Esse embrião, ele fica dentro do gametângio dessa planta. Então, essa planta embriófita tem um órgão vegetal dentro dela chamado gametângio, e dentro desse gametângio, onde você produz lá os gametas, fica lá esse embrião. Elas conseguem desenvolver um embrião, beleza? Quem são essas embriófitas? Como é que eu vou dizer? Eu falo o nome embriófita, você sabe de quem eu estou falando? Não. Então, existem 4 grandes embriófitas que os livros de biologia mencionam. São elas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu acredito que você já tenha, você que está estudando no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, já tenha ouvido falar nesses grupos, tá? Elas fazem parte desse reino Plantae, ok? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E eu já botei nessa sequência porque esta sequência de nomes, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, é a sequência de evolução delas. Antes das briófitas, por exemplo, a gente vai ver que haviam algas. Começa com as algas, e aí a gente vai evoluindo ao longo dos milhões de anos até chegar às angiospermas, que é o que mais tem hoje no mundo, tá bom? Em relação às plantas. E aí, vamos fazer uma pequena diferenciação aqui para a gente começar a entender. Essas embriófitas, ou seja, esse grupo de plantas que tem esse gametângio, elas podem ser vasculares. O que é isso? Embriófitas vasculares vão ser aquele grupo de plantas que vão desenvolver algum tipo de vaso para transportar algum nutriente. E aí a gente vai chamar esse grupo de traqueófitas. Olha como é que está piorando. Dentro das embriófitas, que são 4, pteridófita, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, dentro desse grupo, tem um grupinho que vão ser as traqueófitas, porque elas são vasculares. Logo, logo você vai ver quem são. E aí você também tem embriófitas que conseguem produzir as famosas sementes. Essas que produzem sementes eu vou chamar de espermatófitas. Então você tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E dentro desse grupo eu vou ter as espermatófitas. Quais dessas aqui vão produzir sementes? Logo, logo você vai ver. Então, olha que interessante. Traqueófita, dentro desse grupo, que são as 4, são plantas vasculares. E dentro desse grupo, que são as 4, eu vou ter um grupinho que produz semente. As que são vasculares, vou chamar de traqueófita. As que produzem semente, eu vou chamar de espermatófita. Ok? Tá piorando, né? É mais chatinho. Agora, olha que interessante. Cuidado aqui. Quando a gente fala em pteridófita, você tem 4, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ok. Quando a gente fala na pteridófita, que é o segundo grupo, vou marcar aqui de vermelho, você tem nela, principalmente são as samambaias, tá? Não sei se vocês sabem que pteridófita, um grande exemplo são as samambaias. Elas não apresentam estruturas reprodutoras visíveis. Quando você olha para uma planta pteridófita, você não vai conseguir enxergar a parte reprodutora dela de forma visível, ok? Isso é uma grande característica. Agora, quando a gente fala em, depois das pteridófitas, vem as gimnospermas e as angiospermas, quando você fala desses dois grandes grupos, ó, gimnospermas e angiospermas, quando você olha esse vegetal, quando você olha essa planta, aí sim você já enxerga estruturas reprodutoras visíveis mesmo, você enxerga aquilo ali. Maneiro, né? Show? Aqui é um quadro que, para mim, se vier na prova, você vai conseguir matar e vai conseguir entender.
Esse quadro, pessoal, isso aqui a gente chama de árvore filogenética, cladograma. Isso aqui é bem interessante porque isso cai muito em provas para que você consiga entender uma relação de parentesco que existem entre essas plantas, entre esses grupos. Aí olha que maneiro. Toda vez que aparecer uma situação dessa para você, uma filogenia para você, um cladograma, né? O que você tem que perceber? Você vai ler isso aqui de baixo para cima, tá? Você vai começar aqui de baixo para cima. E aí olha o que você vai ter. Olhando aqui de baixo, você vê que tem um ramo aqui ó, onde começa essa linha preta, né? Ó, começa essa linha preta, ela vai até lá em cima. E aí essa linha preta, ela bifurca aqui ó, para cá e para cá. Ok? O sentido da leitura é sempre de baixo para cima. Tá, vamos fazer essa leitura aqui para você entender. Quem que está na base? Quem que está aqui embaixo? Alga verde ancestral. Olha lá, ele até botou um desenho. Então, na origem de tudo, eu tenho uma alga verde ancestral. Não tenho planta nenhuma ainda. Eu tenho uma alga verde que, a princípio, está alocada no reino dos protistas. Hoje a gente chama até de protoctista. A gente bota um C ali, tá bom? Ok. Quando vai passando aqui ó, o tempo, chegou um momento aqui onde, ele até botou uma setinha azul, surgem embriões pluricelulares e as primeiras plantas com 2 sexos. O que eu quero dizer com isso? A partir dessa bola vermelha que eu estou marcando, daqui para frente, todas as plantas vão ter embriões pluricelulares e inclusive plantas com 2 sexos. É isso. Por exemplo, nesse primeiro ramo aqui, ó, eu tenho este grupo que eu estou envolvendo, que eu vou chamar de briófitas. Olha o desenho das briófitas aqui. São os musgos, por exemplo, tá bom? Nesses musgos, esse grupo chamado briófita, olha que maneiro, não tem vasos condutores. A planta não apresenta nenhum vaso condutor, por exemplo, xilema e floema. E as células da geração mais duradoura são haploides. Não precisa ficar decorando isso daqui não. Mas elas são plantas muito pequenas, pessoal. As briófitas são pequenininhas, justamente porque elas não conseguem nem crescer pela ausência desses vasos condutores. A gente costuma dizer que essas briófitas, elas são avasculares. Esse A é um prefixo aqui ó, de negação. Não existem vasos. Você não tem vaso sanguíneo? Pois é. É como se elas tivessem vasos sanguíneos. Só que no caso, as maiores plantas possuem. Gimnosperma, angiosperma, né, pteridófitas, possuem vasos condutores. As briófitas ficaram de fora. Elas não possuem. Elas perderam nesse sentido. Beleza. Avança no tempo. O tempo vai passando, as briófitas continuam existindo. Ok, vai lendo aqui, ó. Aí chega uma hora que surgiu, vou marcar agora de roxo, uma nova característica. Essa característica que eu marquei aqui de roxo, ela não está presente nas briófitas, mas ela vai estar presente dali para frente. Que característica é essa? Vamos, por exemplo, essa planta aqui, ó, pteridófita. Já é um outro nome. Quem é esse grupo que surgiu na nossa evolução das plantas? As pteridófitas, por exemplo, são as samambaias. Elas têm dutos para condução de seiva e nutrientes, além de caule e folhas maiores. Olha que interessante. Nesse roxo aqui, nesse ponto, aparecem os famosos vasos condutores de seiva, coisa que não tinha na briófita. Então, daqui para frente, todas as plantas vão ter. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas vão ter vasos condutores de seiva. Sacou? A planta, inclusive, vai ficando maior. Segue o fluxo. A sociedade vai avançando, os milhões de anos vão passando, as plantas vão evoluindo. Surgiu uma próxima característica aqui, que eu vou marcar de azul, que não tem nas pteridófitas, não existe nas samambaias, nas avencas, não tem. Mas vai ter daqui para frente. Que característica é essa? São as sementes. Ao longo da evolução, as sementes surgiram. Pô, então uma samambaia não tem semente? Não. Uma briófita, um musgo lá não tem semente? Não. Semente é só dali para frente. Gimnospermas e angiospermas. E aí olha que interessante.
Vou puxar de verde aqui, ó. Puxei de verde. Surgem as gimnospermas, agora com semente, inclusive as angiospermas vão ter sementes também. Mas essas gimnospermas, por exemplo, a mata de araucária, né, que todo mundo conhece, araucárias, são plantas sem flor, mas, olha lá, com sementes e com pólen. Olha que interessante, essa estrutura que todo mundo já ouviu falar na vida, o grão de pólen, já está presente nas gimnospermas e também vai estar nas angiospermas. Só que na gimnosperma você inicia a formação da semente, essa semente existe. Agora, quando o tempo vai passando mais um pouquinho, surge uma nova característica, que eu vou envolver agora aqui, de uma planta chamada, um grupo chamado angiosperma, e essa característica é exclusiva para essas angiospermas, mas ninguém tem. A angiosperma tem semente? Tem semente, igual a gimnosperma. Agora, a angiosperma tem flor? Tem flor. E a gimnosperma tem? Não tem. Olha, ó, sem flor. Conseguiu entender? Então, o surgimento dessa característica, flor e fruto, é algo específico para a angiosperma. E olha que maneiro, o fruto, que é o que a gente come, a manga, por exemplo, né? Quando você termina de comer a manga, tem um caroço ali. Esse fruto, ele protege a semente. É uma inovação, é uma característica, o fruto é uma característica exclusiva das angiospermas. Sacou a jogada? Esse é o ponto. Então, vai ter semente? Vai. Essa semente vai ser protegida por um fruto? Vai. Vai ter flor? Né? Quando você olha uma orquídea, olha que bonito. Quando você olha uma árvore chamada ipê amarelo, olha que lindo. Então, essa estrutura chamada flor, ela inclusive atrai polinizadores. Isso faz com que as angiospermas tenham uma capacidade de disseminação na natureza muito grande. Então, realmente, hoje, a maior parte do mundo é povoada por angiospermas. Sacou? Esse aqui é o ponto. Então, isso aí é o que eu queria apresentar para vocês como as grandes características aí dentro de uma filogenia dessas plantas. Se você dominar essa foto aqui, ó, essa fotografia, esse cladograma, você vai ter muito sucesso nas suas questões. Beleza? Avançando aqui, marquei aqui para vocês, né? A UERJ gosta. Por quê? Ela pode cobrar características desses 4 grupos: briófita, pteridófita, angiosperma, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, na ordem evolutiva. Ok? E aí a UERJ gosta muito disso, eu vou mostrar algumas características e a gente resolve as questões e vai embora. Fechado? Por exemplo, briófitas. Quem são exemplos de briófitas? Aquele primeiro grupinho pequenininho. Musgos, plantas hepáticas, os antóceros. Gente, eles são tão pequenininhos que a gente vai dizer que eles nem possuem raiz. Esse conceito de raiz que todo mundo fala, nossa, uma mangueira, caraca, beleza, olha o tamanho da raiz. Cara, esquece isso. As briófitas nem raiz possuem. A gente fala, inclusive, que não é raiz o nome. A gente apaga esse nome, a gente chama de rizoide. De tão pequenininho que é. Caule, a gente nem chama que tem caule. A gente chama de cauloide. Beleza? Ah, folha, filóide. A gente não diz que existe caule, folha e raiz para uma briófita, porque ela é tão pequena, que a gente até muda de nome. A gente chama de outras coisas, tá bom? Então, quando ele fala que são vegetais que não possuem raiz, caule e folhas, é porque elas não conseguem se comparar às próximas que virão na evolução, tá? Não existe vasos condutores. Não há que se falar, por exemplo, em xilema e infloema para transportar seiva bruta e seiva elaborada. Tranquilo? E aí, olha que maneiro. Isso aqui que é bacana, ó. Vou marcar isso aqui de vermelho. De rosa aqui, ó. Isso limita o crescimento desse grupo. Então, musgos, plantas hepáticas e os antóceros, eles não conseguem crescer muito justamente porque eles são limitados nesse desenvolvimento. Eles não têm raiz, nem caule, nem folha. Como é que eles vão conseguir distribuir essa alimentação, esse alimento todo, esses nutrientes todos pela parte da planta? Inclusive, os nutrientes vão ser feitos de célula a célula.
através de um processo conhecido como difusão, ok? Por isso que a planta é pequenininha, ela não consegue, tá? Pteridófita, olha a imagem de uma samambaia. Sua mãe deve ter uma samambaia. Olha lá, as samambaias e as avencas são exemplos de que grupo? Das pteridófitas. É o próximo grupo de plantas que vem na evolução. É só você lembrar do quadro aqui em cima, lá. Primeiro veio a briófita, depois veio quem? A pteridófita, tá? Nessa pteridófita, aqui a UERJ gosta. É o primeiro grupo vegetal a ter um sistema de condução de seiva. Olha que maneiro. Na evolução das plantas, as briófitas, que são as primeiras aqui da imagem, do lado esquerdo, elas não conseguem ter nenhum tipo de sistema condutor para essa seiva bruta ou para essa seiva elaborada. E aí, só vai surgir esse sistema na pteridófita. Isso cai em prova. As pteridófitas, então, aparecem como os primeiros vasos condutores de seiva. Tá até marcando aqui agora de amarelo. Foi? Eu tinha marcado de roxo. É isso que eu quero que você grave. Beleza? Olha que interessante. Elas têm sim agora esse sistema condutor de seiva. Começa com elas, ok? Porém, elas ainda não possuem flor. Elas não sabem o que é fruto. Elas não sabem o que é semente. Elas não têm essa capacidade. Sacou? Passa o tempinho, o próximo grupo são as gimnospermas. Olha lá, as gimnospermas, por exemplo, um dos exemplos é o pinheiro do Paraná. Acho que todo mundo já deve ter visto na televisão essa árvore aí, ó. Olha a figura aí embaixo. Bonita essa árvore linda. E aí, nessa gimnosperma, o que nós temos? É nesse grupo aqui que vai iniciar a questão da semente. Então, quando você fala na expressão, as plantas têm semente, ou vai ser gimnosperma ou vai ser angiosperma. Você nunca vai falar que uma samambaia, que é uma pteridófita, tem semente. Sacou? A semente começa aqui. Isso a UERJ gosta de cobrar. Todos esses marcos, esses pontos característicos desse grupo, eles cobram. Tá? Isso aqui, ó, presta atenção. E isso, o caso da semente, foi um meio viável, olha que maneiro, para a dispersão das espécies de planta sem a necessidade de água para a fertilização. Então, quando surgem as sementes, esse processo daquela árvore ali, daquela gimnosperma conseguir ir para outros lugares, dominar novas regiões, isso foi importante porque é justamente através da semente que você consegue dispersar essa espécie. Porque a árvore, vamos supor, você pode ter uma gimnosperma em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tá? Aqui no município do Rio, e sei lá, meu irmão, um animal, ele foi lá, comeu aquela semente, caminhou 3 quilômetros, foi parar lá perto do anil, fez cocô num solo e aquela semente que passou pelo trato digestivo dele caiu no solo, choveu, brotou a árvore lá. Então a espécie que estava aqui na taquara, no pichincha, agora está lá no anil. E assim vai indo, tá? Isso foi muito importante para a dispersão das espécies das plantas sem a necessidade de ter a presença de água para a fertilização entre essas espécies, beleza? Além disso, esse embrião, atenção, o embrião dessa planta, galera, agora ele vai ficar protegido dentro da semente. Isso é ótimo, tá? Essa semente, inclusive, pode ficar dormente por anos, esperando melhores condições para germinar, tá bom? E as angiospermas, que são mais baratas, as questões que mais caem são sobre elas, são plantas aí, árvores, de grande porte, por aí vai, que são as mais bem adaptadas hoje no ambiente. Elas têm uma diversidade muito grande, tá? Por exemplo, mangueira, goiabeira, ipê e inúmeras outras espécies. E aí vem o The Cat Jump, Qual é o The Cat Jump? Qual é o pulo do gato? Ela vai ter semente? Vai. Igualzinha a gimnosperma anterior. Porém, essa semente vai ser protegida por uma estrutura maravilhosa que nós comemos, que é o fruto. Foi? Vamos além. Vamos lá. Tá acabando já a teoria, hein? Vamos além. Agora estas plantas, que são as angiospermas, elas vão ter uma estrutura nela que todo mundo aqui adora dar para as suas namoradas, que é a flor. Essa flor, ela vai ter uma estrutura, ela representa, ali uma estrutura, um órgão que vai produzir, que vai ter dentro dela, uma estrutura reprodutiva desse vegetal. Então, quando você tem
uma flor, você tem que lembrar que por mais bonita que seja essa flor, é justamente nessa estrutura que você vai achar os órgãos, né, e as células que são necessárias para a reprodução daquele vegetal. Tranquilo? Essa flor é uma estrutura que vai ser responsável por formar o famoso fruto, tá? E também a semente. Tranquilo? Show? E com base nisso, acaba que as angiospermas, elas apresentam aí, ó, independência de água para a fecundação. Elas conseguiram, através dessa estrutura que é a flor, através da pétala, das sépalas, de todas as estruturas florais, elas conseguem, então, basicamente, manter uma independência de água para se reproduzir. Vai ter água no solo? Vai ter água no solo, ela vai estar irrigada, ok. Mas ela não precisa da água para promover o encontro desse gameta masculino com o feminino. Beleza? Por quê? Porque elas podem ser polinizadas pelo vento, pela água. É possível? É. Por animais, né? Onde esse grão de pólen que existe ali naquele vegetal pode ser conduzido até o estigma de uma outra flor. Mesma coisa, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma estrutura floral, para que você, aluno, comece a perceber lá nos seus estudos que isso tem uma importância fundamental numa angiosperma. Isso que você está vendo é uma flor. E essa flor, inclusive, apresenta aí os dois sexos. Existe uma parte feminina da flor que eu vou chamar de gineceu. E existe... E olha para onde é que ele está apontando o gineceu. Vou marcar de azul, ó. Ovário. O estilete, que é esse tubinho. E o estigma, que está aqui. Ovário, estilete e estigma estão formando, esse conjunto forma o que a gente chama de gineceu. É a parte feminina dessa flor. Entendeu? É a parte feminina da flor. Aí, olha só. Olha para o outro lado. Androceu. Nós temos a formação aí, né, dos estames. Antera e filete. Cadê? Olha que maneiro. Eu tenho um filete, segue a linha pretinha. O que é o filete? É esse tubinho verde aqui, ó. Filete de um lado, filete do outro. E na ponta nós temos a antera, que estão aqui representados de amarelinho, tá? Então você vê que na mesma estrutura floral você tem uma parte masculina e você tem uma parte feminina, ok? Isso aí, inclusive, pode encontrar, né? O gameta masculino pode encontrar com o gameta feminino aí dentro mesmo, dentro dessa própria estrutura floral, tá bom? Sem necessidade de água, tá? É bem interessante que eles usam aqui, ó, eles dão um destaque aqui, é como se eles tivessem pegado ali o pedaço da antera e do filete e ampliado aqui para você onde eu estou envolvendo de laranja, tá vendo? Eles destacaram. E aí você vai ver que existem grãos de pólen dentro dessa antera, dessa estrutura conhecida como antera, na parte masculina da flor, ok? Lá na parte feminina, olha lá, você tem um ovário, você tem um óvulo, a placenta, tudo ali na parte feminina da flor, ok? E corola, né, que é o conjunto de pétalas, e o cálice, que é o conjunto de sépalas, é a que dá essa parte colorida da nossa estrutura floral. Isso é apenas para proteger, ok? Sépalas e pétalas servem para proteger os órgãos principais da reprodução, ali no caso do vegetal, da planta, beleza? Show? Com isso, a gente vai agora falar rapidamente sobre algumas adaptações que ajudaram as plantas. E é nisso que a UERJ gosta. Vamos supor, como é que as plantas venceram essa questão de ter escassez de água, de falta de água? Como é que elas conseguiram superar isso ao longo da evolução? É simples. A presença, por exemplo, lá nas briófitas de rizóides e de raízes, né, começaram aí a solucionar a dificuldade que a planta tinha em obter água. É óbvio, uma planta agora com rizóides, com raízes, conseguem pegar a água do solo, já ajudou bastante. Em relação ao transporte da seiva, seja a seiva bruta ou a elaborada, como é que elas conseguiram resolver essa parada aí? Como é que funciona o transporte desses nutrientes por uma planta? Bom, no caso das briófitas, elas tiveram que dar um jeito. Como elas são avasculares, como as briófitas lá, os musgos, as hepáticas, elas não têm
estruturas de transporte, né, assim como as outras, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas tiveram que dar um jeito. Elas falam, pô, sou bem pequenininho, não tem essa vascularização toda, então o transporte de nutrientes vai ter que acontecer célula a célula, por difusão e por osmose, sem gasto de energia. Ela conseguiu resolver. E as outras? E aquelas traqueófitas? E aquelas que já desenvolveram sistemas de vasos? Aí elas conseguiram desenvolver tecidos especializados na condução dessa seiva. É o famoso xilema e é o famoso floema, que transporta aí seiva bruta e elaborada. Tranquilo? A gente chama de vasos liberolenhosos, tá? Sustentação das partes aéreas. Das partes aéreas. Como que você olha uma planta tão grande, um vegetal tão grande, uma árvore, por exemplo, e fala, caraca, como é que essa árvore conseguiu chegar nesse tamanho? Um coqueiro, uma palmeira, como é que consegue? Porque houve ao longo da evolução das plantas o surgimento de tecidos de sustentação. E o nome desses tecidos são clolênquima e esclerênquima. Colênquima e esclerênquima são nomes horrorosos, eu não gosto desses nomes, mas são nomes de tecidos que sustentam a planta. Se não fossem esses tecidos, essas plantas não conseguiriam ficar no tamanho que possuem hoje, beleza? Só lembrando aqui, eu acho que a UERJ não vai chegar nesse nível, mas o colênquima, ele é formado por células vivas, e o esclerênquima, ele é formado por células mortas, estruturas celulares mortas. Ok? Mas enfim, eu acho que não vai chegar nesse nível não. Então, colênquima está lá formado por células vivas dispostas em feixes longitudinais, já o esclerênquima formado por células mortas impregnadas de lignina, tá? Que é uma substância química aí, tá bom? Parede celular composta de lignina. Transpiração. Será que uma planta transpira? Ela precisa de alguma adaptação para resolver isso? Claro! A maior parte da transpiração de uma planta é como se fosse o suor, tá, pessoal? Né, acontece num órgão chamado folha. As folhas servem para as plantas transpirarem sim, tá? E muitas folhas apresentam o que a gente chama de cutícula, que evita a perda de água. Imagina, Rio de Janeiro, 41 graus, tá em março, 2022, tu vai fazer a prova da UERJ. Essa semana agora da prova da UERJ está fazendo muito calor aqui no Rio. Eu tô suando, não tá chovendo, desde a semana passada. Tu acha que a planta está morrendo por conta disso? Não, tá um sol da pleura e a folha tá lá exposta à luminosidade, os raios UV o tempo inteiro. E a planta tá viva. Ninguém ficou na rua indo regar a planta não, filho. Você vai regar a planta na tua casa. A árvore que tá na pista aí, nas ruas do Rio de Janeiro, ela tá ali, filha, sofrendo, mas ela tá lá. Por quê? Porque a folha dela tem cutícula. A folha dela consegue, através dessa cutícula, evitar a perda de água. Outra coisa importante, essa planta, ela apresenta também uma estrutura conhecida como estômatos. Não é estômago não, estômagos, é estomatos, com T de tatu. Esses estômatos presentes na folha conseguem abrir e fechar para captar o gás carbônico para ela fazer fotossíntese. Só tem um problema, se esse estômato abrir na folha, ela capta o gás carbônico, mas ao mesmo tempo ela perde água por evaporação, de tão quente que está. Então a planta consegue regular isso. Beleza? Show de bola. Então esse estômato é importante para a captação do gás carbônico, para fazer a fotossíntese e também para a liberação de vapor de água. Tá bom? Aqui tem um espaço, né? Também para. Ok? Outra coisa que é interessante também a gente saber, para a gente resolver as nossas questões e ir embora. A dependência da água para a reprodução. Realmente, antigamente, você tinha uma dependência muito grande da água em si para que o gameta masculino encontrasse o gameta feminino e assim a planta conseguisse se reproduzir. Só que no passar dos anos, no passar dos milhões de anos, o que foi acontecendo? Os gametas de plantas, eles realmente dependiam do meio líquido para que a planta conseguisse se reproduzir. Então, o gameta masculino da planta com o feminino tinha que ter água ali, tinha que estar embanhada ali na água para conseguir fazer a reprodução. E depois não precisa, pode fazer em meio seco. Como? Porém, com o passar do tempo, essas plantas evoluíram para apresentar estruturas que eu vou chamar de grão de pólen, que contém aí o gameta masculino. E uma outra estrutura que vai ser o tubo polínico, que representa, né,
esse tubo polínico ele cresce em relação aí, em direção ao gameta feminino. E é muito interessante, existem até vídeos de animação no YouTube sobre isso, como que acontece essa reprodução aí, principalmente nas angiospermas. Tá bom, pessoal? Então, com base nisso, a gente vai tentar resolver aqui algumas questões. E lembrem-se, foi o que eu falei no início, não é uma aula de botânica a ponto da gente esmiuçar tudo, todos os tipos de raízes, quais são os tipos de caule que existe, como é que são as estruturas de flor, como é que são todos os nomes. Não dá tempo, isso demora muito tempo, são muitas aulas para explicar isso tudo. Aqui o objetivo é fazer você acertar a questão da UERJ e focar nos 4 grupos que é o que eles estão cobrando. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, eles estão cobrando nessa ordem. Se você gravou o que acontece em cada um desses grupos e as características principais, a chance de você matar a questão é muito grande. Então vamos encerrar com essas 7 questões para a gente ir embora. Caiu na Universidade Estadual aí em 2021, né, no SE do Ceará. Em termos evolutivos, eles gostam assim, ó. Em termos evolutivos, as angiospermas, que é aquele último grupo, apresentam 2 estruturas que permitiram a sua adaptação e diversificação. Essas estruturas, ó, pulo do gato, essas estruturas que não estão presentes nos outros grupos de plantas são quais? Ou seja, o que tem na angiosperma que não tem nas outras? Fala pra mim. Pelo menos uma tu vai ter que acertar. Ó, raiz e folha tá fora. Gimnosperma, por exemplo, tem raiz. Não gostei, não ficou maneiro. Folha e caule. Pô, gente, caule. Gimnosperma também tem caule, angiosperma tem caule. Uma samambaia lá da tua mãe, uma pteridófita tem folha. Não achei bacana, tá ruim. Flor e fruto ou vaso condutor e semente? E agora? O que eu marco? Galera, você tem que marcar flor e fruto. Porque flor e fruto são estruturas que só surgem para angiosperma. Beleza? A gimnosperma não tem isso. A gimnosperma não tem. Não tem flor, não tem fruto. Tem semente, mas flor e fruto não. Tá bom? Vaso condutor e semente tá fora, porque vaso condutor começou lá na samambaia da tua mãe, lá nas pteridófitas. Beleza? 2. Então, 1 ficou a letra C, né? Do modelinho mesmo da UERJ, tá? Galera, caiu no ano passado, né? 2021. Então, pode ser que uma dessas questõezinhas aí a UERJ pegue e copie, tá? E aí, jogue aí pra você tentar acertar no seu vestibular de 2022. Vamos lá. Um casal de biólogos, deixa eu melhorar aqui. Um casal de biólogos em uma expedição na Serra de Baturité, no estado do Ceará, coletou espécimes vegetais de musgo, samambaia, pinheiro, o pinho, né? E o ipê. Já vou te dar uma moral, ó. Musgo. Ela tá no grupo das briófitas. Samambaia, lá da tua mãe, lá na tua casa, ó. Pteridófita. Pinheiro, o pinho, são as gimnospermas. É aquela que a semente existe, mas essa semente fica desprotegida. A gente chama de semente nua. Tá? É uma semente nua. É isso que quer dizer gimnosperma. Não tem nenhum fruto protegendo essa semente. E os ipês, angiospermas. Beleza. Tranquilo. Por exemplo, o ipê amarelo. Aí ele vai dizer, considerando a classificação desses grupos, é correto dizer que, letra A, os musgos, por serem vegetais de grande porte, são vasculares? Pô, pelo amor de Deus, gente. Os musgos são aqueles primeiros, eles são pequenininhos. Eles são avasculares, eles são de pequeno porte e não de grande porte. As samambaias, lá da tua mãe, são gimnospermas? Já errou. As samambaias são pteridófitas. E suas sementes são protegidas por frutos. Nem tem semente em samambaia. Semente vai surgir depois. Bom? Os pinheiros, olha os pinhos, hein? Pertencem ao grupo das gimnospermas. Legal. Por serem avasculares? Não. Quem são avasculares são as briófitas. Então errou.
Letra D. Os ipês são árvores fanerógamas por possuírem flores e frutos. Perfeito a definição. Não precisa nem saber o que é fanerógama, tá vendo? Já acertou, porque os outros erros são realmente muito grosseiros, muito grotescos. Tá bom? Questão recente, galera, ano passado, ano de pandemia ainda. Próxima, número 3. Considerando as características das briófitas e pteridófitas, numere os parênteses de acordo com a seguinte indicação. Você vai botar 1 se você entender que é briófita, você vai colocar 2 se você entender que é o próximo grupo pteridófita. Lembra da evolução? Lembra da evolução, ó. Bum! 1, 2, 3. Ó, aqui eram algas. Foi. Aqui surgiu uma característica. Essa característica serviu para briófita. Certo? Aí passou o tempo. Surgiu outra característica que serve para pteridófita. Aí passou o tempo. Surgiu outra característica que serve para gimnosperma. Aí passou o tempo. Tem uma outra característica aqui exclusiva para quem? Para angiosperma. Tá bom? É isso que eu quero que você grave. Esse modelinho aí. Só que essa questão está focando somente em briófita e em pteridófita. Então vamos. Primeiro, questão o quê? 3. Vamos lá. Primeiro parênteses. O seu tamanho está associado à ausência de vasos para a condução dos nutrientes. Fecha o olho, filho. Glória a Deus. Vai. Briófita ou pteridófita? Ausência de vasos. Briófita. Número 1. Ok? Os quais são transportados de célula a célula por todo o vegetal. Exatamente isso. Por um processo de osmose ou de fusão. Show? Não gasta energia, não gasta ATP. Samambaia, olha o nome, samambaia, já tem que pensar. Samambaia, avencas, xaxins, cavalinhos são alguns dos seus representantes mais conhecidos. Obviamente, é o número 2, que são as pteridófitas. Então a resposta já tem que ser 1, 2. Os musgos e as plantas hepáticas aí são os seus principais representantes. Brincou, né? 1. Musgo é briófita. 1. Então é 1, 2, 1. Já temos 1, 2, 1? Já. Letra B. 1, 2, 1. Logo a última vai ter que ser 2. Quer ver? Foram os primeiros vegetais, lá ao longo da evolução, ó, foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos para conduzir os nutrientes. Cara, perfeito, realmente, o sistema de vasos, ele surge ali, bem na pteridófita. Já é? 4. Caiu no CEDERJ aqui, Rio de Janeiro, 2021. Impressão, hein? Vamos lá. As briófitas são pequenas. São pequenas plantas herbáceas. A maioria, coitadas, olha lá, até 10 centímetros. São representadas por 3 filos. Os filos, né? O filo hepatófita, que são as hepáticas, os musgos, que a gente chama de filo briófita, e os antóceros, que a gente chama de filo filo antocerófita. Nomes ruins, né, de falar aí, de pronunciar. Tá bom? Então nós temos 3 filos dentro desse grupo. Beleza. Os pesquisadores acreditam que as plantas hepáticas aí, que são essas, os musgos, né, e os antóceros, foram as primeiras linhagens a divergirem do ancestral comum das plantas terrestres. Dessa forma, elas são consideradas as pioneiras, pessoal, nessa transição do ambiente aquático para o terrestre. O que ele está querendo dizer? Olha, nós tínhamos algas. Lembra? Nós tínhamos algas. Mas depois foi surgindo uma briófita, um grupo, que foi ali a primeira transição das algas que vivem no ambiente aquático para as briófitas que agora vão viver no ambiente terrestre. Então ele está contando para você uma boa história. E ele vai dizer que no mundo são conhecidas cerca de 17.900 espécies e no Brasil aproximadamente 2.900 espécies desse grupo aí. Aí ele vai falar o seguinte, lenga-lenga, né, o Whiskas Sachê, para perguntar o seguinte: a característica que impede que esses vegetais consigam atingir uma grande estatura é qual? Por que uma briófita não consegue crescer muito? Fala pra mim. Lembra que ela é avascular, né? Cara, se caísse na prova, você pode começar a rir. Você tem que procurar algum gabarito nesse sentido.
então ela apresenta a ausência de vasos condutores. Por isso que ela não consegue crescer, porque o nutriente não chega legal. Beleza? Então tá fora A, C e D. Olha essa questão que caiu lá no vestibular de São Paulo, FUVEST de 2021, ano passado. Ele vai dar as características aí, ó. Considere 3 espécies de plantas, espécies X, Y e Z, e as suas características. O vestibular da FUVEST é bem difícil, tá, pessoal? Dá ingresso lá na Faculdade de Medicina lá da USP, por exemplo. E outros tantos cursos. É uma prova bem puxada. A FUVEST perguntou o seguinte: a planta X... Tá acabando, tá, pessoal, a aula? A planta X não possui flores. Cara, olha só. Se a planta X não possui flor, ela não é angiosperma. Porque flor é um conceito que só aparece em angiosperma. E aí essa planta pode ser uma gimnosperma, porque realmente não tem flor. Pode ser talvez uma pteridófita, ou sei lá, uma briófita, o que eu acho difícil, né? Mas vamos ler. A planta X não possui flores. Ok, então já sei que ela não é uma angiosperma. Foi. Deixa eu marcar aqui. Ela não é, tá. Mas ela é polinizada pelo vento. Tá bom. Além disso, não possui frutos. Mas suas sementes, olha aqui o The Cat Jump, suas sementes são dispersadas por aves. Pessoal, se não é angiosperma, mas a planta X falou em semente, quem que tem semente? Semente começa em pteridófita ou em gimnosperma? Começa em gimnosperma. Logo, a planta X, ela é gimnosperma. Entendeu a jogada? Cara, se você decorar aquele quadro inicial que eu falei para vocês da evolução, aquele cladograma, você vai mandar muito bem na sua prova. Então já sabemos que X é gimnosperma. Próxima. Vestibular da USP, hein? A planta Y não possui flores, nem semente, nem fruto. Cara, não tem flor, não tem semente, não tem fruto. Eu vou entender que essa planta Y, para mim, é uma pteridófita. Pode ser a samambaia que está presa aí na casa da tua mãe. Tá? Agora, a planta Z... Calma aí, deixa eu tentar ver aqui a letra Z. Vamos lá. A planta Z, ela possui flores. Pô, se tem flor, angiosperma. Mas vamos lá. Ela é polinizada por aves. Além disso, possui frutos. Bingou. E as suas sementes são dispersas por aves. Galera, a que grupos pertencem X, Y e Z na ordem, respectivamente? X, gimnosperma, Y, pteridófita e Z, angiosperma. Então ficou gimnosperma, pteridófita, angiosperma. Gimnosperma, pteridófita, angiosperma, gabarito, B de bola. Nessa ordem aí, tá bom, pessoal? X, Y e Z. Gimnoptero, anjo. Gimnoptero, anjo. Foi? Beleza, pessoal. Estamos fechando aqui, só falta a 6 e a 7. Eu acho que com essa aula você consegue já acertar questões de botânica que caiam, né, na prova da UERJ, já fica um pouquinho mais fácil essa visualização. 2019 caiu na Universidade Estadual de Minas Gerais. Questão boa, tá? O diagrama representa as relações filogenéticas, olha que maneiro, entre os principais representantes dos grupos de plantas, considerando as características adquiridas ou aquisições evolutivas de cada grupo. Ele está falando daqueles 4. Cada círculo indica uma aquisição evolutiva compartilhada apenas pelos grupos vegetais que estão representados acima desse círculo. Ou seja, olha que maneiro o quadro, por que é importante a gente ter domínio sobre esse quadro aqui. Porque olha aqui, ó, eu tenho a estrutura 1, 2, 3, 4 e 5.
aparecendo de baixo para cima. E ainda tem um quadro aqui, uma legenda, para me facilitar. E eu tenho aqui, ó, briófita, que são os musgos, samambaia, pteridófita, araucária, mata de araucária, são as gimnospermas, e o lírio, por exemplo, são as angiospermas. Aí olha que maneiro como é que as características vão surgindo e ele bota na legenda, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Retenção do zigoto e dos estágios iniciais do embrião. 2. 2 eu vou marcar de amarelo. 2. O que surgiu no 2? Vasos condutores de seiva. Ah, então em geral tem, ó. Samambaia, araucária e lírio, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tem vasos condutores de seiva para todo mundo. E o musgo tem? O musgo não tem. É isso que eu quero que você entenda dessa leitura, tá bom? Próximo. Sei lá, 4. Semente. Olha que maneiro a semente aqui, ó. Vou pintar de verde, ó. Semente surge para a araucária e surge para o lírio. Ou seja, tanto gimnosperma quanto angiospermas possuem semente. Isso é que é o bacana de um cladograma. Tá bom, pessoal? E aí vamos para a questão, para ver se a gente acerta esse enunciado. De acordo com o diagrama, o que a gente pode concluir na questão 6? Estou suando muito. Vamos lá. Podemos concluir que a araucária, cadê ela? Está aqui. Ela contém a característica 4. Ok. Não apresentada nos grupos das pteridófitas, das briófitas e das angiospermas. Aí ele errou aqui, ó. De fato, a característica 4, ela não é apresentada na samambaia, que são as pteridófitas, que é a anterior, e nem na briófita, que são os musgos. Concordo. Só que a característica 4, ela está presente no lírio, que é a angiosperma. E ele disse que não está. Ele disse que não é uma característica, né, não apresentada nesses grupos aqui, pteridófita, briófita e angiosperma. Só que na angiosperma é sim. Então, por isso que a letra A está errada. Conseguiram entender? Beleza. Tem que ler com calma, né? Senão a gente cai na pegadinha ali. Tava indo tudo bem. B. A samambaia representa o grupo das pteridófitas. É verdade. E contém a estrutura da semente como aquisição evolutiva. Galera, a semente vai surgir no nível 4. Nas gimnosperma e nas angiosperma. Para cá e para cá. Isso aqui, ó, tá fora. Portanto, pelo que eu tô vendo aqui, a letra B está errada. O lírio faz parte do grupo das angiospermas. Cadê o lírio? Faz. Tá aqui no topo. E contém as características de 1 até 5. De 1 a 5. Tem tudo sim, tudo. Sendo que flor e o fruto são exclusivos desse grupo. Caraca, tá certo, cara. Flor e fruto realmente, ó, flor e fruto realmente, o número 5, ó, são exclusivos do lírio. Caraca, maneiro, tá certíssimo. Gabarito, letra C. Vou nem ler o resto. O musgo pertence ao grupo das briófitas. Realmente pertence, né? Pô, apresenta os vasos condutores de seiva, galera. Pelo amor de Deus, né? Aí não. E a sétima e última... Sétima e oitava, né? Sétima e oitava pra gente ir embora. Por que ficou esse espaço todo? Mas vamos ver. O EMG 2019. O processo de evolução das angiospermas foi marcado pelo desenvolvimento de uma estrutura peculiar a esse grupo, que certamente favoreceu a sua ampla distribuição geográfica. Caraca, galera, questão mortal. O que favoreceu legal mesmo as angiospermas? Será que foi a semente? Não foi a semente, até porque a semente surgiu antes com as gimnospermas. Será que foi o tubo polínico? Será que foi o grão de pólen? Ou será que foi o fruto? Quais dessas estruturas que pode ser apresentada aí numa flor, numa angiosperma, que de fato favoreceu essa ampla distribuição
geográfica. Tu tem angiosperma aqui em Jacarepaguá, tu tem lá em São Paulo, tu tem no Espírito Santo, tu tem em Minas, tu tem no Nordeste. Por que aconteceu isso, cara? Sabe por que aconteceu isso? Por conta de uma estrutura, pessoal, chamada de fruto. Cuidado, não é o grão de pólen. Beleza? Não é o grão de pólen. Grão de pólen a gimnosperma também tem. Então toma cuidado, porque o fruto é o que permite a famosa dispersão. Por quê? Porque o bicho vai lá, come o fruto, engole, vai para outro lugar, faz cocô e levou a semente junto. Porque lembra que o fruto, ele protege a semente. Tá bom, galera? Esse é o bizu. E olha como é que caiu na UERJ em 2018, que foi o segundo exame de qualificação. Naquela época, você tinha 2 chances, né? Agora babou, né? Agora é uma prova só e acabou. Olha como é que eles fizeram com você. Eles botaram uma imagem, você tem que bater o olho e lembrar que isso aqui é uma flor. Ok? Mas se você não sabe que é uma flor, o enunciado te diz: várias plantas possuem flores hermafroditas. Ou seja, nessa flor de angiosperma você tem os 2 sexos ali. Você tem um aparelho feminino e masculino numa única estrutura floral. Em algum desses casos, as estruturas femininas, que são os estigmas, estão posicionadas acima das estruturas masculinas, que são as anteras. Então você olha a antera, que é a parte masculina, olha que maneiro. Aqui, ó. Você olha a antera, que é a parte masculina. Tá até pintado aqui de amarelinho, tá vendo ali? Todo envolvido de amarelinho. E acima, ele até envolveu, ó. E acima da antera, você tem os estigmas, que é a parte feminina da planta. Foi? Olha que maneiro. Esse arranjo aí, o fato do estigma estar em cima da antera, esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à seguinte vantagem. Vamos lá. Por que é vantajoso para uma flor apresentar aí esse arranjo das suas estruturas reprodutivas dessa forma? Ainda mais essa parte amarelinha aí, cheia de grão de pólen. Para que serve isso daí dessa forma? Isso, pensa em angiosperma, né? Será que isso é vantajoso nesse arranjo dessas estruturas reprodutoras, masculina e feminina, no mesmo órgão floral? Será que isso é importante para a atração de insetos, para a proteção ovariana, para a dispersão do pólen ou para a variabilidade genética? Ou seja, para diversificar ainda mais, né, a genética dessas plantas. O que você chutaria? Essa questão muita gente errou. O gabarito dessa questão é a variabilidade genética, letra D. Por quê, pessoal? Quando você tem parte feminina e masculina numa mesma estrutura de flor, lembra que para formar isso, a planta passa por processos de meiose. Tá bom? É um pouquinho diferente, porque o vegetal ele tem um ciclo reprodutivo um pouquinho diferente, mas formam-se gametas através de meiose também. Ciclos diplobiontes, não sei se você já ouviu falar nisso. Mas isso, galera, toda vez que existe uma reprodução com muita troca de gametas, você sempre vai estar favorecendo, através dessa meiose, o que a gente chama de variabilidade genética, beleza? E muita gente marcou dispersão do pólen e acabou errando, tá bom? Então, com isso, a gente fecha questões importantíssimas dessa parte de botânica, que trata muito bem aí de algumas questões evolutivas interessantes dos vegetais, para que você consiga talvez acertar alguma questãozinha, caso caia no seu vestibular da UERJ no dia 20 de março. Tranquilo? Eu agradeço a presença sua aqui, tá? Mais uma vez, eu sei que é cansativo, difícil, as pessoas aceleram o vídeo, às vezes reduzem, voltam, mas é uma forma de você conseguir daqui para frente ir se empenhando e adquirindo cada vez mais um pouquinho de conhecimento. Vai ajudar no seu vestibular, vai ajudar na prova do seu colégio, você que estuda biologia aí, tá no primeiro, no segundo ano, sabe que isso cai e a gente tá aqui para te ajudar. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe a semana de vocês, a prova de vocês, o estudo de vocês. Valeu? Forte abraço e obrigado. Tchau.